Olá, galera! Tô de volta, professor Tony, falando agora de biologia animal, vírus e bactérias, começando, na verdade, por vírus, e a gente acaba discutindo justamente se vírus é ou não um ser vivo. Muitos autores acabam dizendo que vírus não é um ser vivo, e eles acabam dizendo isso porque vírus são acelulares, isso é, não tem célula. Para piorar a situação deles, eles são ametabólicos, isso significa que não faz fotossíntese, não faz respiração celular, não faz fermentação lática ou alcoólica, não faz síntese de proteína, não faz autoduplicação, não faz porra nenhuma. Beleza? Então, por conta disso, eles acabam dizendo não é ser vivo. Mas existe um outro grupo de autores que acabam dizendo que vírus é um ser vivo. E isso por conta da sua composição, do que ele é feito. E ele é feito por uma cápsula de proteína, que a gente até chama de capsídeo, mas o nome hoje em dia, cápsula de proteína é mais famoso, e ácidos nucleicos, que tem uma coisa importante, hein? Ou o vírus tem DNA, ou o vírus tem RNA, nunca os dois juntos. Por isso que eu já posso dizer que existem dois grupos de vírus, os de DNA e os de RNA, beleza? Tá aqui do lado, aqui, já até coloquei um desenho que geralmente, né, todas as tias lá na escola, né, as tias de ciência acabam desenhando. Esse vírus famoso, bacteriófago, parece uma aranha do futuro, não é isso? Uma nave espacial. Mas o importante, tudo que tem laranja aqui é cápsula de proteína. E o que está em vermelho aqui dentro, no caso, é justamente o material genético, que no caso do bacteriófago é o DNA. Eu gosto de falar do bacteriófago porque muita gente acha assim, vírus só ataca células animais, só ataca seres humanos. Não, vírus tem a sua célula específica que ele vai agir. O bacteriófago, por exemplo, só age em bactérias. Então, para nós não causa nada, beleza? Mas aí vem a grande pergunta, como que os vírus vão formar novos vírus, como vão se reproduzir? Já que eles não têm metabolismo, né? Como que eles vão fazer isso? Por isso que todos eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles vão usar o metabolismo de quem tem. E metabolismo a gente encontra dentro das células, então por isso que eles atacam as células. Beleza? Agora, Tony, por que o grupo de autores ali fala que ele é um ser vivo por conta da composição? Eles falam isso porque cápsulas de proteína, na verdade, proteína e ácidos nucleicos são substâncias orgânicas de organismos. Beleza? Então a gente acaba encontrando dentro dos seres vivos. Por isso que tem esses dois grupos, que um fala que não é ser vivo, o outro fala que é, mas alguém vai te perguntar na prova, vírus é um ser vivo? Não. Porque se a própria biologia ainda não decidiu, como vai ser a gente no meio de uma prova fazendo isso, né? Então, o que pode acontecer, isso eu já vi acontecer, prova da FUVEST, por exemplo, da USP, eles colocaram um exercício que levava ao grupo de autores que não considerava ser vivo. E no final da pergunta eles perguntavam por que não considerava. E aí você tinha que assinalar como resposta correta as celulares. Passou um tempo, eles colocaram um outro exercício sobre vírus, e no próprio enunciado eles já estavam falando que era um grupo de autores que considerava ser vivo. Aí você tinha que, no caso ali, ele perguntava qual era a composição dos vírus, do que eles são feitos. E você tinha que assinalar cápsula de proteína e material genético, se não me engano, era a resposta. Beleza? Tranquilo? Mas aí vem a grande pergunta para nós, né? Tudo bem, ele usa, né, são metabolismo da célula, são parasitas intracelulares obrigatórios. Mas como de fato eles vão fazer isso? Então esse esquema aqui está mostrando justamente isso. Vamos começar por esses dois vírus aqui, ó. Já deu para perceber, né? Eu já coloquei ali, ó. São vírus de DNA. Só que perceba aqui, esse, que é o bacteriófago, ele pousou na célula. Ele não entrou. Percebeu isso? Ele não entrou. Agora, o vírus do sarampo, ele entra com cápsula e tudo. Agora, essa é uma diferença. Esse aqui a cápsula não entra, esse entrou. Mas eles vão os dois, vão ter que fazer um jeito de liberar. Esse aqui com extrema facilidade ele libera o DNA no citoplasma. Já o bacteriófago, ele injeta, ele faz a injeção do DNA no viral. Então, em outras palavras, ele inteiro ele não entrou, o outro entra inteiro. Beleza? Agora, para que isso? Porque o DNA viral, ele precisa se ligar com o DNA da célula e fazer a célula trabalhar ao seu favor. Trabalhar ao seu favor significa, na verdade, dois processos metabólicos. Um, fazer novas cápsulas. Então, isso aqui é a famosa síntese de proteína. Beleza? Para fabricar as cápsulas, as proteínas. Mas e os materiais genéticos? Aqui, ele vai fazer a
duplicação, que é para formar novos DNAs. Então, com isso, formou novos DNAs, novas cápsulas, eu tenho novos vírus. Beleza. Está aqui um novo, lindinho, 0 km vírus do sarampo. E agora? A pergunta é, ele sai da célula ou ele fica? Fica ou sai? E aí? A resposta é, se vírus entra, vírus sai. Aí ele vai atacar outras células, vai se multiplicando, e com isso gera os sintomas do sarampo, aquelas manchinhas vermelhinhas, bonitinhas ao longo do corpo. Beleza? Agora, e o bacteriófago? Ele foi formado aqui, ó, 0 km novinho, em folha. E aí? Vírus entra ou sai? Ele não entra. Querendo ou não, todo ele não entra. Se ele não entra, ele não sai. Ele não consegue sair. Isso é bom? Péssimo. Por quê? Porque a célula vai produzindo cada vez mais vírus, e os vírus não saem, a célula vai, puf, e estoura. Então, alguns vírus são mais agressivos do que outros, por quê? Eles geram o rompimento da célula, a morte da célula. Vamos dar um outro exemplo? Dengue. Dengue é muito legal, gente. Dengue tem 4 tipos. 4 tipos de dengue. Eu vou dizer o nome delas, tá bom? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Vírus da dengue tipo 1 entra na célula. Se entra, sai. Vírus da dengue tipo 1 não é hemorrágica. Beleza? Tipo 2, tipo 3 e tipo 4 não entra na célula. Portanto, se não entra, não sai. Se não sai, rompe célula. Vírus da dengue tipo 2, 3 e 4 age nas células da parede de vasos sanguíneos. Então, rompe a parede do vaso sanguíneo. Com isso, surgem os pontos hemorrágicos. Beleza? Bom, beleza, Tony. Então, isso é vírus de DNA. Vírus de DNA. Vamos para o segundo grupo. Vírus de RNA, que são chamados de retrovírus. Inclusive, esse aqui, parecendo um solzinho, é o HIV, o vírus da AIDS. Já perceba uma coisa, ó, ele entra com cápsula e tudo. Portanto, ele sai. Vírus da AIDS mata? Não, o vírus da AIDS não mata. O vírus da AIDS vai destruir, quando você tem AIDS mesmo, vai destruir, na verdade, as células de defesa. Mas ela não causa a morte do organismo, beleza? Bom, mas é de RNA, verdade. É de RNA, ela entra, o vírus, e libera o RNA viral. RNA viral se liga com o DNA da célula? Não. Por isso que o vírus carrega uma enzima, essa enzima aqui roxinha, que o nome dela é transcriptase reversa, que faz justamente o quê? O RNA viral formar um DNA viral de cadeia simples para formar e formar novos vírus. Beleza? Então tem essa parte aqui que eu preciso dessa enzima, a transcriptase reversa, para fazer isso. Por isso que o pessoal chama de retrovírus, porque quando você aprende síntese de proteína, o DNA forma o RNA mensageiro, e aí vai formar a proteína, não é isso? Aqui é o retrocesso, é o RNA formando o DNA. Por isso que é um retrocesso, retrovírus. E outra, a medicação principal lá do coquetel, que é dado aos pacientes aí soropositivos, em relação à AIDS, ao HIV. O que eles vão tomar? Eles vão tomar o AZT, o principal medicamento. O que ele faz? O AZT, ele destrói a transcriptase reversa. Se ele destrói a transcriptase reversa, ele mata o vírus? Não, ele impede a formação de novos vírus, deixando a pessoa com uma carga viral baixa. Então, essa é a formação de novos vírus.